Hoje vamos falar de um tema que muita gente tem dúvida: seguro viagem. Tem gente que acha que é só um extra, que é legal ter por precaução, mas se não tiver, tudo bem. Só que em muitos países, esse seguro inclusive é obrigatório, como é o caso de boa parte da Europa. Então não adianta a passagem comprada ou hotel reservado, sem o seguro você pode ter a sua entrada barrada e ainda acabar com a sua viagem antes mesmo dela ter começado. E o seguro não é só uma burocracia, ele pode te salvar no caso de uma emergência médica. E olha, hospital na Europa não é nada barato, viu? Nesse vídeo eu vou te explicar por que o seguro viagem é obrigatório na Europa, o que um bom seguro precisa ter e as principais dicas para escolher o melhor seguro e não passar aperto. Vamos lá? Como eu disse, o seguro viagem é obrigatório em boa parte da Europa. Se você for para qualquer um dos países participantes do Tratado de Schengen, você vai precisar ter um seguro viagem com cobertura mínima de 30 mil euros para despesas médicas. Mas calma, esse é o valor da cobertura e não o que você vai precisar pagar para o seguro, obviamente. E tem opções bastante em conta também. Atualmente, os países que fazem parte do Tratado de Schengen e exigem o seguro na Europa são esses, dá uma olhada. Mas presta atenção, o seguro deve estar ativo durante todo o período que você ficar no espaço de Schengen. Então, o ideal é contratar o seguro desde que você sair do Brasil até a data de volta, para não ter nenhum imprevisto, né? E essa exigência não é frescura não, porque você pode ter a sua entrada barrada nesses países caso não tenha o seguro. Ah, mas espera aí, eu conheço um amigo que foi para a Europa e não pediram o seguro na imigração. Sim, pode ser que eles não te peçam a apólice do seguro na imigração, mas e se eles pedirem? Você quer correr o risco de voltar para o Brasil? Acho que não, né? E não é só isso, ter um seguro de viagem pode te salvar de muito perrengue. A gente espera, claro, que nada de ruim aconteça e que tudo sempre dê certo, mas e se acontecer algo? O valor que você vai pagar com certeza será muito maior do que o que você gastou com o seguro. Para você ter uma ideia, só uma única consulta pode ultrapassar o valor dos seguros mais simples. Se você for precisar de um procedimento mais complexo ainda, como uma cirurgia, aí a história complica muito mais. Você pode chegar a gastar milhares de euros no procedimento. Agora vem um ponto importante que muita gente ignora, tá? Países como a Inglaterra, a Irlanda não fazem parte do Tratado de Schengen, mas ainda assim é recomendado pegar um seguro para viajar para lá. Então, antes de viajar, pesquisa aí direitinho se os países que você vai viajar fazem parte do tratado e se teve alguma mudança nessa lista desde que esse vídeo saiu, tá bom? Beleza, você já entendeu que entrar na Europa sem seguro de viagem é furada, e em alguns casos ilegal. Mas o que um bom seguro precisa ter? Bom, depende. Não caia na tentação de escolher a opção mais barata sem analisar com cuidado tudo que ela cobre, tá bom? Escolha pensando no que é mais importante para você e também pense no contexto do lugar que você está indo. Eu explico. Se você vê que estão tendo muitos casos de atrasos nos voos ou perda de bagagem, vale olhar qual a cobertura dos seguros para esses casos. Se você vai praticar algum esporte radical ou fazer uma trilha mais difícil, precisa avaliar se o seguro cobre esse tipo de situação e talvez pegar uma opção com cobertura maior. Agora, um ponto que muita gente esquece é a cobertura odontológica. E olha, pode parecer besteira, mas acontece mais vezes do que você imagina. Então pesquise antes para saber se faz sentido ou não para você, tá? Enfim, não tem resposta certa. Você precisa ler com cuidado o que cada seguro oferece e pensar em tudo isso na hora de escolher. E aqui não vale o otimismo, tá? A gente espera que nada aconteça, claro, mas se acontecer, esteja preparado. Então aqui vai um checklist dos principais pontos que você precisa olhar. Atendimento hospitalar e odontológico, repatriação, inclusive funeral, despesas farmacêuticas, atrasos, cancelamentos, perda e roubo de bagagem, convalescença em hotel, hospedagem de acompanhante ou familiar. E claro, pesquise muito bem a reputação da seguradora, converse com amigos que já contrataram e veja as reclamações em portais como Reclame Aqui e Trustpilot. Agora, uma dúvida que muita gente tem é se deve pagar pelo seguro de viagem ou se pode usar o seguro oferecido pelo cartão de crédito. A escolha é sua. Só tenho algumas recomendações para isso. Primeiro, é olhar todos esses pontos que falei e se a cobertura oferecida pelo seu cartão vai ser suficiente
para você não passar nenhum aperto. Segundo, é verificar com cuidado quais são as condições para você ter direito ao seguro. Na maior parte das vezes, você precisa ter pagado a passagem aérea ou as taxas de embarque com esse cartão. Isso é muito importante para quem compra passagens com milhas, tá? Alguns operadores liberam se você pagar a taxa de embarque com o cartão, outras podem exigir que as milhas que foram usadas tenham sido geradas pelo uso desse mesmo cartão. Então, pesquisa bem e leia tudo direitinho para não ter nenhuma surpresa, ok? E aqui vem um ponto de atenção para a hora que você vai usar o seguro, seja ele pago ou do seu cartão. Se informe muito bem antes da viagem sobre qual é o processo para usar o seguro. Alguns planos funcionam por reembolso e aí você precisa garantir que vai ter todos os comprovantes e as informações que eles pedem para não ter dor de cabeça. Mas não vou mentir, reembolso pode ser um processo meio demorado mesmo, tá? Então, se o seguro que você escolheu paga diretamente a despesa para você, é muito importante entrar em contato com a seguradora antes de realizar a consulta ou procedimento. Porque aí eles vão te indicar o passo a passo certinho para qual hospital ir e o que você precisa fazer. Se você pagar primeiro para depois entrar em contato, aí você vai ter que passar por todo esse processo de reembolso que nem sempre é simples. Então, se você puder evitar complicação, melhor, né? E falando em complicação, aqui vai uma dica extra. Sempre ande com uma cópia da apólice do seguro impressa e também faça um backup dela guardada na nuvem ou compartilhando com uma pessoa conhecida, tá? Porque imagina se você perde o celular ou está sem internet e precisa do seguro e não consegue usar porque está sem apólice, entende? Não vale dar essa bobeira, né? E o mesmo vale para os contatos da seguradora, tá? Anote na agenda e salve no seu celular e das pessoas que forem viajar com você. E se você for viajar sem ninguém, manda um número para um amigo ou alguém da família que possa te ajudar se você precisar. Olha, eu sei que parece muita coisa, tá? Mas é melhor se planejar certinho antes do que passar aperto depois. Aí, resolvido tudo isso, é só curtir a viagem. E falando em curtir a viagem, reservar um carro pode ser uma forma excelente de você aproveitar com muito mais liberdade e conforto, né? E de quebra, ter uma experiência incrível na Europa para além dos pontos turísticos. Vou deixar aqui na descrição o nosso vídeo sobre como alugar carro na Europa, tá? E tudo que essa experiência pode oferecer. E se você já estiver pensando em alugar carro na Europa, na Rent Cars você encontra os melhores preços para sua viagem. Então, se quiser saber mais, é só acessar rentcars.com. É isso, pessoal! Se esse conteúdo te ajudou, não esquece de deixar seu like e se inscrever no nosso canal para receber sempre mais dicas importantes sobre viagem, tá? E é isso! Boa viagem e até a próxima!